Lição número 357. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atam taslim wa ba'd. An Aisha radiyallahu anha qalat: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا الماء والتمر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca de alguns momentos difíceis da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como uma passagem da dificuldade que os companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam enfrentaram estando no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos imaginar, algumas pessoas pensam que pronto, os sahabas adquiriram uma posição elevada perante Allah subhanahu wa ta'ala porque foram escolhidos. Não é simplesmente terem sido escolhidos, mas sim eles deram o passo para frente. Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o esforço deles, o sacrifício deles. Eles sacrificaram e Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o sacrifício deles. Portanto, quanto à situação da dificuldade ou quanto aos momentos difíceis da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, podem ser tantos ou vários, os ahadiths podem ser aqui mencionados, mas como é nosso hábito seguir aquilo que é a sequência do Imam Tirmidhi na sua coletânea de hadith, vamos mencionar o hadith de Aisha radiyallahu anha. Ela diz que nós, da família de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permanecíamos um mês, ma nastawqidu binar, e não era atiçado, não era ateado fogueira na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não tinha fogão a ser ligado, não tinha fogão a ser preparado, uma refeição, não acontecia. Portanto, não tinha lume, não acendiam lume na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam para confeccionar refeições. Isso não acontecia por muito tempo. Este hadith fala de um mês. Outro hadith menciona 2 meses. Passavam 3 luas, quer dizer, 2 meses, e não se confeccionava refeição na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa al-ma'u wa tamr. O que eles tinham? Tinham somente água e tamara. Esta que era a refeição que o profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como a sua família, tinham. Por um tempo eles passaram assim. É verdade que bons momentos também vieram. Chegou o momento em que este problema ficou ultrapassado, mas eles também passaram por situação difícil. Allah subhanahu wa ta'ala testa a todos, e o teste de um pode ser diferente do teste do outro. As pessoas podem estar no mesmo teste, mas como um encara aquela situação pode ser diferente do outro, pelo nível de vida cada um tem, a posição financeira, o status, tudo isso pode contar, por mais que as pessoas podem estar a passar o mesmo teste. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam também passou por momentos difíceis na sua vida, e ele nunca deixou de fazer aquilo que era a sua responsabilidade. São tantos hadiths que falam de momentos difíceis da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, outro hadith de Aisha radiyallahu anha, ela diz que كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يضطجع عليها من أدم. O profeta sallallahu alaihi wasallam, a almofada do profeta sallallahu alaihi wasallam, no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam reclinava, ou no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava a sua cabeça, era de couro, mas o seu recheio era de fibra de tamareira. O seu recheio era de folhas de tamareira. Portanto, podemos imaginar que tipo de conforto este tipo de almofada poderia dar.
quase nenhum folhas de tamareira como recheio da almofada, a parte interna, né, da almofada. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam também passou por essas situações. Passamos o hadith na lição, se não estiver equivocado, 336, onde nós falamos da simplicidade e a humildade do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam deitava na esteira. Deitou uma passagem, vem Umar radiallahu anhu estando na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam deitou-se e acordou, tinha marca da esteira na sua bochecha. Umar radiallahu anhu dizia para o profeta de Allah: os reis lá estão a passar uma boa vida e você está nessa situação difícil. O profeta sallallahu alaihi wasallam tranquilizou a Umar, até disse a Umar: Umar, você não gostaria que eles tivessem o dunya e nós tivéssemos o akhirah? Portanto, momentos difíceis o profeta sallallahu alaihi wasallam também passou, e são tantos os momentos que nós podemos falar. E nestas situações, em momento algum, o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou de servir ao próximo, mesmo estando numa situação difícil, como passagem, por exemplo, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam está a passar, a família está a passar 2 meses sem fogueira na sua casa, sem se confeccionar refeições, mas quando ele tivesse, o pouco que tivesse, ele também servia aos próximos ou aos necessitados, também oferecia a outras pessoas. Aisha radiallahu anha ainda menciona que annahum dhabahu shat, uma vez eles degolaram um cabrito. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando voltou a casa, perguntou: Ma baqiya minha, o que restou deste cabrito que vocês degolaram? Então ela respondeu: Ma baqiya minha illa katifaha, nada restou senão o ombro deste animal, quer dizer, as patas frontais são as únicas coisas que restaram. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Baqiya kulluha ghayra katifaha. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: então, tudo o que vocês acham que tenha acabado, isso que restou, isso que prevalece, com exceção dessas 2 pernas frontais. O que se fez com esta carne para se dizer que já não tinha? O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que fosse distribuído, fosse dado a algumas pessoas. Noutra narração, vem o profeta sallallahu alaihi wasallam, mandava degolar um animal e oferecia às amigas de Khadija radiallahu anha. Portanto, mesmo o profeta sallallahu alaihi wasallam tendo ou estando a passar momentos difíceis da sua vida, sempre que ele tivesse, ele partilhava. Iremos, inshallah, numa das lições próxima ou a seguir, falar daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam partilhava, mesmo sendo pouco. E Allah subhanahu wa ta'ala por vezes fazia com que milagres acontecessem, comida para pouquíssimas pessoas, para 2, 3 pessoas, ser suficiente para alimentar 80 pessoas. Iremos, inshallah, falar deste hadith. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo estando também em situações difíceis, o profeta sallallahu alaihi wasallam também deu primazia, não é, a pessoas em situação ainda mais complicada e mais difícil. No hadith de Anas radiallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad. Eu fui amedrontado pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, que ninguém tenha passado pela mesma situação. Ninguém tenha passado pela mesma situação. Wa laqad udhitu fillah wa ma yu'dha ahad. Eu fui castigado, eu fui torturado, eu fui prejudicado pela causa de Allah, وَمَا يُؤْذَى أَحَدٍ, que ninguém tenha sido prejudicado, torturado ou castigado da forma como eu fui castigado. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلِيَّ 30 مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, 30 dias e 30 noites passavam por mim. وَمَا لِي, ou por outra, passaram por mim. وَمَا لِي وَبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ. Eu estava com Bilal nesta época, neste tempo. Eu e Bilal não tínhamos comida suficiente para um ser vivo. Illa shay'un yuwarihi ibtu Bilal, não é? Com exceção de algo que nos era trazido como alimento, ou algo que o Bilal pudesse guardar, não é? Na sua axila para poder alimentar, não é? As pessoas que estavam nessa situação. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a mencionar neste hadith. Esse hadith refere-se também
ao ano de boicote, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi boicotado por transmitir o Islã. Os habitantes de Meca boicotaram o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, foi um momento muito difícil, nem sequer alimentos eles tinham. Mesmo nessa situação, o profeta sallallahu alaihi wasallam não desistiu, continuou, enfrentou este teste de Allah subhanahu wa ta'ala, que a posterior veio o sucesso e as portas de Allah subhanahu wa ta'ala mais adiante foram abertas. Para terminar a lição de hoje, no que diz respeito à dificuldade que os sahabas também enfrentaram, conforme o hadith de Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou-nos numa expedição. Wa nahnu 300, nós éramos 300 homens. Nahmilu zadana ala riqabina, não é? As nossas provisões estavam sendo carregadas sobre os nossos ombros. Nós carregávamos nossa própria provisão. Fafaniya zaduna, até que acabou a nossa provisão, a nossa comida, a nossa alimentação, o nosso alimento acabou. Hatta in kana yakunu lirajul minna kulla yawmin tamar, até que a cada indivíduo dentre nós a refeição do dia era somente uma tamara. Então foi dito: Ya Aba Abdillah, ou Abu Abdillah, wa aina kana taqa'u tamar min ar-rajul, como podia ser suficiente uma tamara por dia para a pessoa? Como é que seria suficiente? Como é que conseguiam viver com uma tamara por dia? فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها. Nós demos o seu devido valor quando sentimos a falta dela. Quando nós vimos que não temos alimento, é só isso que temos, é só a tâmara que nós temos, nós passamos até a dar valor a esta uma tâmara que nós tínhamos, não é? É aquilo que se diz, a pessoa, a ni'matu idha fuqidat urifat. Quando as pessoas perdem uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, aí que dão valor àquela dádiva, aí que conseguem apreciar quão valioso é esta dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, que já não tem. Portanto, o narrador do hadith, Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu, diz: وَأَتَيْنَا الْبَحْرَ, até que nós estávamos a caminhar pela zona costeira. Chegamos no mar. فَإِذَا نَحْنُ بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرَ, até que encontramos uma baleia que o mar jogou para fora. Uma baleia que estava fora, que morreu. Portanto, o peixe foi lançado na costa, e peixe grande, portanto, estava morto, e nós nos apoderamos deste peixe. فَأَكَلْنَا مِنْهُ 18 يَوْمًا, nós consumimos este peixe, por 18 dias, e nós comemos, cada um comia quanto quisesse. Portanto, aqui o hadith fala da situação difícil, da situação difícil que mesmo este peixe que estava encalhado, que morreu na costa, eles também consumiram este animal, consumiram este peixe, mesmo que poderia ser uma situação não muito agradável, mas pela dificuldade que estavam, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, passaram por esta situação depois de terem passado por momentos em que tinham uma só tâmara por dia, eles passaram também por esta outra situação que estamos aqui a mencionar, que o hadith mais detalhado, inshallah, virá, onde o sahabi detalha o tamanho deste peixe, desta baleia, conforme os sábios explicam de que peixe se referia. Portanto, era a situação que os sahabas passaram. O profeta sallallahu alaihi wasallam também passou momentos difíceis, momentos de teste. Portanto, nós poderemos estar a passar também por mesma situação. Não podemos esquecer que se trata de um teste de Allah subhanahu wa ta'ala, e sempre voltarmos a Allah contritos, com remorso, arrependendo, pedindo perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, as portas da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala serão abertas, Quanto mais rápido nós voltamos a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala irá abrir a sua porta. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.